Leitura do livro Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. Autor John Bevere. Capítulo 6. Os amigos de Deus. Ele lhes ofereceu intimidade, mas eles, por causa de suas escolhas, não a podiam ter. Enquanto escrevo estes capítulos iniciais, uma enorme fome incomoda meu coração. Falando dessas coisas, acende-se a chama e aumenta o meu desejo de buscar ao único que nos ama de uma maneira tão maravilhosa. Ele tem consistentemente nos buscado individualmente nesse romance por muito tempo. No entanto, aquele que é completamente digno de nossa busca não é o que podemos chamar de uma presa fácil. Ele é o Santo e Grande Rei, e como tal, deve ser reverenciado. Portanto, certamente não poderia escrever sobre nos aproximarmos sem falar sobre a questão do temor santo. Caminhos separados. Na junção entre mensagens amáveis e a verdade, frequentemente toma-se caminhos separados. Esse tipo de mensagem pode ser encontrada em qualquer denominação ou círculo. Ela fala de um Deus que deseja o homem e anseia por abençoá-lo, ainda assim está equivocada, porque omite sua santidade. Na maioria das vezes, isso é feito com boas intenções. Alguns viram ou experimentaram a tragédia do legalismo, enquanto outros simplesmente desejam ver as pessoas sendo amadas e alimentadas. Então, tragicamente, algumas mensagens são pregadas de maneira intencionalmente incompleta a fim de gerar um maior número de seguidores. Esses que escaparam do domínio do legalismo e pregam apenas acerca de um Deus amoroso e compreensivo que entende a nossa desobediência e mundanismo são reacionários nas suas motivações e táticas. Esse conselho não é atraído pela ideia de entrar na presença de Deus para que eles próprios ouçam a sua palavra. Se o fizerem, iriam perceber que não há outro meio de se aproximar dele a não ser pelo caminho trilhado pelo amor e pelo temor santos. Essas mensagens pregam um Deus fácil, à custa do verdadeiro objetivo que elas tentam alcançar. Deixando o temor do Senhor, elas, na essência, tornam a sua presença inacessível aos homens. Realizada em reverência, há uma eterna e imutável verdade a respeito de uma audiência na sua presença. Ela está resumida em um versículo na palavra de Deus. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Salmos 89, verso 7. Vamos ler a segunda parte do versículo novamente. Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Essa é uma verdade imutável. Você nunca verá Deus manifestando a sua presença em uma atmosfera em que ele não é reverenciado. Ele não se aproximará ou habitará em um ambiente onde não é venerado com a maior honra, estima e respeito possível. Não importa o quanto sejam bons o louvor e a adoração, ou a pregação e o ensinamento, ou em quão versada na Bíblia é a oração. Se ele não é temido, ele não se aproximará e se revelará. Não é diferente da situação de Eli e seus filhos. Ao longo dos anos, enquanto eu entrava em auditórios nos quais centenas ou milhares de cristãos se ajuntavam, houve incontáveis vezes em que, tristemente, não havia nenhum indício da presença de Deus. A razão? Faltava o temor santo entre o povo e, algumas vezes, até entre a liderança. Os grupos de louvor e adoração podem ser ótimos, com estandartes, balançando e dançarinos, habilidosos músicos e cantores. Os cultos podem ser inovadores e fazer uso de alta tecnologia e mídia. O evento pode ser criativo e divertido e as pessoas serem recebidas com humor e tópicos de interesse, mas falta algo. A atmosfera não tem a presença do Senhor. O fato que parte o coração é que a maioria dos que estão na audiência estão despercebidos de quão vazia é a atmosfera. Deixe-me esclarecer que esses meios inovadores de comunicar a mensagem são positivos e de nenhum modo por si só atrapalham a manifestação da presença de Deus. Já estive em lugares extremamente modernos e desfrutei da rica presença de Deus. A presença do Senhor não tem nada a ver com tecnologia ou a falta dela, mas reflete a condição do coração dos homens.
Nessas situações, o Senhor me direciona a compartilhar acerca da obediência e do temor do Senhor, e toda vez que é feito um convite ao arrependimento, frequentemente testemunho a maioria das pessoas aceitando-o, incluindo os próprios líderes. Quase sempre, antes de uma oração ser proferida, a presença de Deus se manifesta e as pessoas começam a chorar. Por que isso acontece? Porque Deus é alcançado por aqueles que o amam, o honram e o temem. Por essa razão, Tiago diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, verso 8. Em uma primeira leitura desse versículo, você talvez tenha a impressão de que Tiago está falando dos não salvos, já que usualmente nos referimos aos que não nasceram de novo como pecadores. Entretanto, em seu discurso, Tiago se refere 15 vezes aos seus ouvintes como irmãos. Ele está falando àqueles que nasceram de novo. Então vamos analisar a palavra grega usada para pecador, amartolos. O dicionário Vini define o seu significado literal como alguém que erra o alvo. É provável que essa palavra se refira a uma pessoa não salva, mas é também usada em referência a um cristão. No contexto, ela se referiria a um cristão que não está com seu pensamento focado no alvo, que em troca tem ações ou comportamentos repetidamente errados. Ele continua: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida. Com essa declaração, ele chega à raiz da questão. A razão do cristão está errando o alvo. É muito importante que você entenda que o temor do Senhor começa no coração e se manifesta nas nossas ações. Deus uma vez disse de seu filho, e observe as palavras, se aproxima. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29, verso 13. Aproximar-se de Deus sempre começa com um coração que o teme e o ama mais que qualquer outra coisa ou pessoa. Não são apenas as ações, mas as motivações do coração. Assim sendo, ao definir inicialmente o temor do Senhor, devemos primeiramente falar acerca da atitude do coração. Vamos começar. Temer a Deus é estimá-lo, honrá-lo e tê-lo em altíssima conta, bem como venerá-lo, se portar respeitosamente e reverenciá-lo. É tremer com imenso respeito por ele, sua presença, seus mandamentos e desejos. E isso é só o começo. Chegando-se a Deus com irreverência. Às vezes, para entender alguma coisa, saber o que ela não é ajuda. Um excelente exemplo de aproximar-se da presença de Deus sem o santo temor é visto na vida dos 2 filhos de Arão. Antes do término da construção do tabernáculo, o Senhor instruiu Moisés: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Êxodo 28, 1. Esses homens foram separados e treinados para ministrarem ao Senhor e se colocarem na brecha entre Deus e o povo. Eles estavam autorizados a se aproximarem da sua presença. Suas tarefas eram transmitidas por Deus a Moisés. Depois do seu treinamento, eles foram consagrados e então a presença de Deus encheu o tabernáculo e o ministério deles começou. Mas para 2 deles isso durou pouco, mesmo depois que a glória do Senhor foi revelada no tabernáculo. Pouco tempo depois, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Levíticos 10, verso 1. Note que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ou profano na presença do Senhor. Uma definição de profano no dicionário Webster é aquele que mostra desrespeito ou desprezo pelas coisas sagradas e irreverência.
Isso significa tratar o que Deus chama de santo ou sagrado como se fosse comum. Esses dois homens pegaram os incensários separados para adoração ao Senhor e o encheram com fogo e o incenso que haviam escolhido, não segundo a oferta que Deus havia prescrito. Eles foram descuidados com o que era santo, e isso os levou a serem desobedientes. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Levíticos 10, verso 2. Esses dois homens foram julgados imediatamente pela sua irreverência na presença do Senhor e encontraram a morte de imediato. Mesmo sendo sacerdotes, eles não eram isentos de renderem honra a Deus. Pecaram por se aproximarem de um Deus santo como se ele fosse incomum. Eles estavam mais acostumados do que deveriam com a sua presença. Veja o que Moisés disse logo após o julgamento deles e preste atenção às palavras: de mim se aproximam. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Levíticos 10, verso 3. Trata-se de um decreto eterno e universal. Deus disse que ninguém pode se achegar a ele, não o tendo em alta conta ou considerando comum. Ele deve ser estimado, considerado santo e tratado com reverência por todos aqueles que estão em sua presença. O Senhor tinha claramente dito que a irreverência não sobreviveria em sua presença, mas Nadab e Abiú não deram atenção. Hoje não é diferente. Ele é o mesmo Deus Santo. Não podemos esperar sermos admitidos na sua presença com atitudes desrespeitosas. Não se abre exceções nem para o caso de laços familiares. Esses dois sacerdotes eram sobrinhos de Moisés, bem como filhos de Arão, mas os dois sabiam que não deveriam questionar o julgamento de Deus, que por si só é justo. De fato, Moisés avisou a Arão e a seus dois outros filhos que ainda estavam vivos para nem sequer lamentarem o julgamento dos outros dois, para que também não morressem. Isso desonraria o Senhor. Então, os corpos de Nadab e Abiú foram carregados para fora do arraial e enterrados. Esses dois jovens não levaram a sério uma instrução específica da parte de Deus. Eles se chegaram com irreverência e lhes faltava o temor do Senhor. O estado em que estavam seus corações produziu ações desobedientes. Vemos que a raiz do pecado é a falta de temor do Senhor. Ter medo de Deus e temer a Deus. Quando Deus apareceu aos filhos de Israel no Monte Sinai, eles não conseguiram ficar diante da sua presença. O motivo? Não tinham o temor do Senhor. Por isso fugiram da sua presença. Moisés lhes declarou: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Êxodo 20, verso 20. Moisés disse: não tenham medo, porque Deus veio para que o seu temor esteja com vocês. Parece uma contradição, mas não é. Moisés estava distinguindo entre ter medo de Deus e temer ao Senhor. A diferença é gigantesca. A pessoa que está com medo ou tem medo de Deus tem algo para esconder. Ela não quer se aproximar para que a luz pura da presença de Deus não exponha o que está escondido. Paulo nos diz que tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Efésios 5:13. Deus não quer que tenhamos medo dele, mas que o temamos. Paulo escreve: pois Deus não nos deu espírito de covardia, 2 Timóteo 1:7. E João escreve: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Esses homens estão dirigindo a palavra ao espírito do medo, não ao temor do Senhor com essas declarações. Os escritores do Novo Testamento também nos dizem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. E Paulo novamente nos diz: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29.
Pedro é ainda mais direto quando escreve, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro 1, 16 ao 17. Ao ler essas declarações, você percebe claramente que o santo temor é uma parte vital do cristianismo no Novo Testamento. Observe o que Moisés diz ao povo quando a presença do Senhor se aproxima, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Não é o amor de Deus, mas o temor do Senhor que nos impede de pecar. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, não amor e bondade. Em outra epístola, ele nos exorta que se temos a promessa da presença de Deus habitando no meio de nós, então purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Note que ele não disse no amor de Deus. Nunca esquecerei uma visita que fiz a um pastor muito conhecido que estava na prisão por causa de uma fraude. Perguntei: quando você deixou de amar Jesus? Ele olhou para mim e disse sem hesitação: eu não deixei. Confuso respondi: mas e quanto à fraude e ao adultério? Ele disse: John, não deixei de amar a Deus, mas eu não o temia. E então ele disse algo que me fascinou: John, há milhões de cristãos como eu, que confessam Jesus como seu Salvador e o amam, mas não o temem como seu Senhor Supremo. Naquele momento, uma revelação se iluminou em mim. Percebi que podemos amar uma imagem de Jesus que criamos a partir da nossa própria imaginação e entendimento, mas não é o verdadeiro Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o começo ou o ponto de partida para conhecê-lo intimamente. Provérbios 1:7, Provérbios 2:5. Percebi que esse homem havia amado uma imagem distorcida de Jesus. Quem dera eles me temessem. Moisés é muito claro, é o temor do Senhor que nos impede de pecar, e o pecado nos separa da intimidade com Deus. O Senhor disse a seu povo escolhido: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. Note que ele diz que nossos pecados nos têm separado dele, não ele de nós. Ele está se dirigindo aos seus quando faz essa declaração, não aos pagãos. Somos nós mesmos que criamos a separação que nos impede de ter intimidade com Deus, e a raiz disso é a falta de santo temor. Diferente do homem que está com medo de Deus, o homem que teme a Deus não tem nada a esconder. Ele sabe que sua vida é um livro aberto diante do Senhor. Ele coloca os desejos de Deus acima de todo o resto. Eles são mais valiosos que amigos, família e até as suas vontades de sua alma. Ele percebe que não há nada mais gratificante do que obedecer a Deus. Ele nega a si mesmo, toma sua cruz e segue a Jesus. Ele vive para isso. Isso descreve a vida de Moisés. Ele temia a Deus, Israel não. Eles estimavam seus desejos, necessidades e conforto acima do que Deus desejava. Eles não acreditavam nele, ainda que dissesse o contrário com seus lábios. Constantemente duvidavam, ao mesmo tempo em que confessavam o contrário. Não estimavam sua palavra, desejos ou mandamentos mais do que todo o resto. Por não temerem, nunca poderiam amá-lo verdadeiramente. Por quê? Eles nunca experimentaram uma revelação real da parte de Deus. Esse é o motivo pelo qual recuaram diante da sua presença. Havia coisas a serem escondidas da luz da sua presença, e eles sabiam que de alguma forma ela iria forçá-los a lidar com essas questões e a escolher a quem serviriam. Enquanto Israel se afastou, Moisés se aproximou. Ele agora deve dizer ao Senhor que aquele mesmo povo que ele tirara como um forte tão maravilhosamente da escravidão e trouxera para sua presença, não queria se aproximar dele. Moisés teve medo desse momento, mas Deus já sabia daquilo e surpreendeu-o respondendo: ouviu que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Deuteronômio 5:28. Posso imaginar o rosto chocado de Moisés. Ele não só foi pego de surpresa pelo conhecimento de Deus sobre as palavras deles. Não é impressionante com que frequência esquecemos que ele sabe de tudo?
como teve o choque de descobrir que os filhos de Israel estavam finalmente certos no que diziam. Moisés então balbuciou alguma coisa como: por que eles não podem se aproximar do Senhor? Você pode ouvir a tristeza na voz de Deus enquanto ele explica o motivo. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Deuteronômio 5:29. Com essa resposta, Deus esclareceu sem sombra de dúvida duas coisas. Primeiro, é impossível se aproximar dele se há falta do santo temor. E segundo, a evidência desse temor é a obediência aos seus mandamentos. Os filhos de Deus sabiam o que deveriam falar e como deviam agir. Mas seus corações não tinham o temor do Senhor. O temor do Senhor sempre começa pelo nosso coração e é manifesta em nossa obediência. O Senhor então faz uma das mais trágicas declarações do Antigo Testamento. Ele passa esta mensagem para o povo através de Moisés. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Deuteronômio 5:30. Como o coração do Senhor deve ter se despedaçado e quão pesado estava o coração de Moisés quando ele retornou. Posso sentir o peso desse momento. Deus os trouxe do Egito por uma razão, atraí-los para ele, e eles perderam essa oportunidade. Êxodo 19:4. Esse era o seu divino propósito ao libertá-los. Mesmo assim, quando a oportunidade de se revelar surgiu, eles fugiram. Eles não podiam estar diante de sua presença porque não o temiam. Eles iriam retornar às suas tendas e permanecer longe da sua presença e da sua voz. Ele ofereceu-lhes intimidade, mas por causa de suas próprias escolhas, eles não puderam tê-la. A amizade com Deus, por outro lado, ouça as palavras que Deus fala a Moisés depois de dizer ao povo que retornasse para suas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos. Deuteronômio 5:31. Uau! Fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os meus mandamentos. Que maravilha! Que alegria tremenda! Que enorme privilégio! Moisés foi convidado para ficar e ouvir o coração de Deus. Não há nada melhor em todo o universo ser convidado por ele para permanecer na presença do único que é infinito em amor, sabedoria, conhecimento e poder. Está perto do único que todo o céu adora e anseia por estar perto. Esse convite foi feito a Moisés. Moisés havia abraçado o temor do Senhor e, portanto, podia ter comunhão íntima com Deus. Isso é evidenciado nas palavras do salmista: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, verso 7. Moisés frequentemente sabia o que Deus iria fazer, mesmo antes que ele o fizesse, porque o Senhor compartilhava seu coração com Moisés, enquanto ele permanecia perto de Deus, naquele mesmo lugar do qual o povo não podia se aproximar. Israel conhecia o Senhor pelas suas respostas às orações, mas não conhecia suas motivações, desejos, planos ou nenhuma outra coisa profunda do seu coração. Eles sabiam o que ele fez, mas nunca o porquê ele fez. Moisés o conhecia porque o ouviu no lugar secreto. Um dos meus versículos favoritos é: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Sem mudar o contexto, poderíamos colocar nos seguintes termos: os segredos do coração do Senhor são para aqueles que o temem e ele lhes mostrará o caminho da sua aliança. Todos nós temos segredos, nem todos são maus, mas não os compartilhamos com conhecidos. Nós os confiamos a amigos íntimos com os quais temos intimidade e em quem confiamos. Há uma boa razão para isto. Sabemos que eles nunca usarão essas coisas preciosas do nosso coração para nos ferir ou tirar vantagem de nós. Sabemos que irão cuidar com carinho do que é precioso para nós. Sabemos que não irão interpretar mal o que compartilharmos, nem deturpar nossas palavras em proveito próprio. Eles conhecem o nosso coração e têm em mente o melhor para nós. Com Deus não é diferente. Ele não compartilha seus segredos com quem está mais preocupado com seu próprio prazer e bem-estar. Ele compartilha os seus segredos com aqueles que têm seu coração e entregaram a ele suas vidas. A esses, ele chama de amigos. Uma tradução confirma isso.
O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e obedece, e essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25, 14. Abraão, o amigo de Deus. Há um homem chamado de amigo de Deus no Antigo Testamento. Seu nome é Abraão. Por que ele era amigo de Deus? A resposta é encontrada no maior teste que ele já passou em toda a sua vida. Ele esperou 25 anos pela promessa de Deus, o filho nascido dele e de Sara, sua mulher estéril. Muito tempo depois da idade fértil normal das mulheres haver passado, Deus deu esse filho, e eles o chamaram Isaque, que significa riso. Esse jovem trouxe à casa deles uma alegria tremenda que jamais haviam imaginado. Deus observou essa família de perto, enquanto um amor terno cresceu fortemente entre Abraão e seu querido e amado Isaque. O tempo para o teste chegou e Deus pediu a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, 2. Você pode imaginar o choque de Abraão ao ouvir esse pedido? Essa era a criança prometida, aquela que ele esperou pacientemente por 25 anos. Ismael já tinha sido expulso, ele iria ficar sem nada. Porque logo agora, quando o laço de amor era tão forte, por que Deus esperou tanto tempo? Por que Deus não pediu isso quando ele era um bebê? Muitos estudantes da Bíblia acreditam que Isaque tinha 33 anos nessa época. Você pode imaginar como foi aquela noite? Uma luta tremenda deve ter acontecido na alma de Abraão. Como Deus pode me pedir uma coisa dessas? Tudo estava indo conforme o planejado. Isaque um dia se casaria e seus descendentes iriam produzir nações e reis como Deus havia prometido. Como Deus poderia pedir essa vida tão cedo? É possível ouvir as perguntas que afligiram sua alma. Por que ele me deu Isaque para início de conversa? Por que me daria um filho somente para tomá-lo de mim? Será que ele ama Isaque do mesmo modo que eu? Por que não levar a minha vida em vez da dele? Ainda assim, algo em Abraão passou por cima de todos esses questionamentos. Seu temor ao Senhor. Deus havia falado e ele obedeceria. Lemos: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis 22, 3. Note as palavras de madrugada. Você já ouviu alguém dizer: Deus tem falado comigo sobre esse assunto durante os últimos meses, só não fiz nada a respeito ainda? Essa pessoa demonstrou a sua falta de temor ao Senhor. Temer ao Senhor e tremer diante da sua palavra significa obedecer, mesmo se não vemos razão para isso e não somos beneficiados, ou seja, mesmo quando não entendemos. É obedecer mesmo quando isso nos fere. Como mensageiros do Evangelho, temos ferido gravemente o corpo de Cristo. Com frequência escolhemos obedecer somente quando nos sentimos beneficiados por isso. Dizemos coisas como: se você der, então Deus irá. Ou, se você orar, então Deus irá. Ou, se você obedecer, então Deus irá. É uma mensagem que quase diz: venha para Jesus para receber. Acredito que Ele nos abençoa? Com certeza. No entanto, as bênçãos nunca devem ser nossa motivação para servi-lo. Devemos servir com base em quem Ele é, não por causa do que pode fazer por nós. A obediência de Abraão foi imediata. Enquanto ele viajava 3 dias para a montanha que Deus havia lhe mostrado, por que Deus não escolheu um lugar mais próximo? Por que uma jornada de 3 dias? Acredito que o Senhor deu a Abraão tempo para repensar, ou mesmo retroceder. Uma coisa é se mover logo após ouvir a voz de Deus, mas e o que vem depois? E se 3 dias depois, quando sem ter escutado mais nada da parte de Deus, você já estivesse diante da montanha onde estaria prestes a executar a pessoa e a coisa mais importante da sua vida? No entanto, Abraão subiu até o topo da montanha, construiu um altar, amarrou Isaque, levantou a sua mão e tomou o cutelo. Então, de repente, o anjo do Senhor o chamou. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 12. Como Deus sabia que Abraão temia?
porque ele obedeceu mesmo quando não entendeu, mesmo quando isso o feria e não o beneficiava. Deus ouviu Abraão colocar os seus desejos acima de qualquer outra coisa. Ele então soube: este é o homem a quem posso me revelar e compartilhar meu coração. A face de Deus revelada. Imediatamente depois disso, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e de seu coração veio a seguinte exclamação: Jeová Jiré, que significa o Senhor que provê. Ele foi o primeiro a conhecer Deus como Jeová Jiré. Deus revelou esse aspecto de si mesmo sobre o qual nenhum homem nunca havia ouvido falar em resposta à reverência e obediência de Abraão. Você deve me conhecer como John Bevere, o autor. Alguns de vocês talvez me conheçam como John Bevere, o conferencista. Mas há outra pessoa, o nome dela é Lisa, que me conhece como John, o marido. Ela é minha amiga íntima, bem como minha esposa, e eu compartilho segredos com ela que ninguém mais sabe. Meus filhos me conhecem como John, o pai. Interajo com eles de uma maneira reservada exclusivamente a pais e filhos. Você também tem pessoas assim em sua vida. Com Deus não é diferente. Deus compartilhou com Abraão coisas que ninguém sabia. O Senhor compartilhou até mesmo seus planos com Abraão e permitiu que ele desse a sua opinião. Eles discutiram isso juntos. Um desses casos foi Sodoma e Gomorra. Deus disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Gênesis 18:17. O Senhor se aproximou de Abraão para discutir a situação, e Deus deu valor e prestou atenção ao que ele disse. Sodoma iria ser poupada se nela vivessem 10 homens justos. Mesmo assim, não havia nem 10. Indiferente ao plano de Deus. É surpreendente que o sobrinho de Abraão, Ló, a quem a Bíblia chama de justo, 2 Pedro 2,7, seja tão diferente. Ló era carnal e não temia a Deus. Sua história é completamente diferente. Ele começou com Abraão, mas sempre que a carne habita com o espírito surge um conflito. Abraão, tendo maior interesse nas coisas de Deus do que nas que o mundo podia oferecer, deixava Ló escolher. Abraão ficaria com o que sobrasse, que seria, embora os dois homens não soubessem, a terra mais frutífera, porque dela manaria leite e mel. Lemos: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Gênesis 13:10. Naquele tempo, era a terra mais desejada e frutífera que existia. Por que Ló levantou os olhos? Ele sabia que as cidades de Sodoma e Gomorra eram cheias de perversidade. Esse levantar de olhos provavelmente implicava em descobrir um jeito de aproveitar a abundância delas sem ser influenciado. Ele decidiu então armar a sua tenda nas planícies de Sodoma, em vez de habitar na cidade. Desse modo, poderia manter distância do epicentro das suas perversidades, mas, ao mesmo tempo, aproveitar a abundância da área. Lemos: Ló habitou nas cidades de Campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Gênesis 13:12. No entanto, não importa o quanto planeje ficar longe do pecado, se você não teme ao Senhor, provavelmente será atraído para ele. Isso aconteceu com Ló. Ele começou com uma tenda nas planícies, mas 6 capítulos depois estava em uma casa dentro dos portões de Sodoma. Gênesis 19:1 e 2. Sodoma era desenvolvida e próspera. Eles não tinham ideia que estavam a apenas algumas horas de serem varridos da face da terra. Isso não deveria nos surpreender. O que é alarmante, no entanto, é que Ló ignorava o que ia acontecer. Deus mandou 2 anjos para avisá-lo, mensageiros de misericórdia. Do outro lado está Abraão, que temia ao Senhor e conhecia seu íntimo conselho, antes mesmo dele ser concretizado, enquanto Ló está praticamente indiferente como os pecadores de Sodoma. Abraão era amigo de Deus porque ele o temia. O verdadeiro Jesus? Enquanto examinamos as vidas de Moisés e Abraão à luz do temor do Senhor, expandimos a definição. O temor do Senhor abrange o amor pelo que Deus ama, bem como o ódio pelo que ele odeia. O que é importante para ele se torna importante para nós, e o que não é tão importante para ele não é tão importante para nós. Fazemos suas prioridades e desejos. O temor do Senhor se manifesta por meio de uma obediência irredutível aos seus desejos e vontades.
De acordo com a Bíblia, à medida que abraçamos o temor do Senhor, ele se aproxima. Quando o encontramos intimamente, a intensidade do nosso amor por ele aumenta. Amamos a verdade revelada pelo Deus vivo, não somente a percepção que temos dele. Sem um profundo e firme temor do Senhor, meramente professamos um amor sem um conhecimento íntimo e verdadeiro dele. Sabemos a seu respeito, mas não o conhecemos. Portanto, nossa afeição é direcionada a uma imagem de Jesus formada pela nossa imaginação, não aquela que está realmente assentado à direita do Pai. Podemos fazer uma comparação com a maneira que os fãs olham para os astros de Hollywood ou grandes atletas. Eles amam a imagem que a mídia retrata dessas estrelas em entrevistas e artigos de jornal. Seus nomes se tornam comuns nos lares de inúmeras famílias. Já vi pessoas falarem como se essas celebridades fossem seus amigos íntimos. Já as vi se envolverem emocionalmente em assuntos pessoais dessas celebridades, como se fossem alguém da família. E se as conhecessem pessoalmente, talvez descobrissem que a pessoa real é muito diferente da imagem comercializada. O relacionamento entre celebridades e fãs é uma via de mão única. Se eles se encontrassem, teriam muito pouco em comum e muito menos o que conversar, porque na verdade eles não se conhecem. Também tenho visto essa dinâmica na igreja. Muitos conversam a respeito do Senhor como se ele estivesse bem próximo. Mesmo assim, enquanto os escutamos, sentimos que estão falando de alguém que apenas ouviram falar, mas não o conhecem. Essas pessoas sabem o que ele fala, mas não conhecem a sua voz. Seus atos, seus desígnios, sabem o que ele disse, mas não o que está dizendo agora. Um exemplo extremo aconteceu ano passado. Minha família e eu estávamos de férias no Hawaii. Acordei cedo por causa do fuso horário. Naquela manhã, eu estava orando na praia quando um homem se aproximou e começou a falar. Ele estava tão entusiasmado com a ilha e quase que imediatamente falou sem pensar. As garotas aqui são maravilhosas, são amigáveis e descontraídas. Continuou a falar a respeito de uma festa que tinha ido recentemente e outros tópicos carnais. Tudo em sua conversa era direcionado à profanação. Ele me perguntou com que eu trabalhava e eu respondi. Quando ouviu que eu era um pastor, ficou tão entusiasmado que começou a falar comigo a respeito do Senhor. Compartilhou seu envolvimento em um ministério de sua igreja direcionado a alcançar pessoas que praticam ciclismo. Depois me falou sobre seu pastor. Contou-me como conheceu Jesus e até me deu um folheto que tinha. Depois me falou de sua esposa e filhos e estavam dormindo no hotel. Meus pensamentos se voltaram imediatamente para o entusiasmo daquele homem com as garotas da ilha. Meu coração ficou partido quando ficou evidente que aquele homem acreditava conhecer o Senhor, mas sua vida demonstrava o contrário. É por isso que Jesus diz que conheceremos os cristãos pelos seus frutos ou estilo de vida, não por suas palavras ou ministérios. Mateus 7, de 20 a 23. Esse é apenas um exemplo dentre muitos que posso citar. Tenho certeza que você já encontrou alguns tão dramáticos quanto o que citei. Em todos esses casos, o conhecimento desses cristãos professos acerca de Deus é como o afã acerca do seu artista favorito. Meu coração fica partido com isso. São pessoas que querem a salvação, mas ainda assim amam o mundo. Colocam seus prazeres, programas e agendas acima dos desejos de Deus. Existem aqueles que foram realmente salvos, mas, como Ló, são carnais e estão enredados nos assuntos do mundo. Eles querem servir a Deus, mas estão escravizados pelos seus apetites. Eles não permitiram que a cruz subjugasse o seu eu, já que resistem ao trabalho de purificação de Deus. Eles não estão apaixonados pela busca da sua vontade e pela promoção do seu reino. Mesmo salvos, lhes falta intimidade com ele. Ainda vivem no pátio, restringidos pelo véu de sua própria carne, e não podem se aproximar do novo e vivo caminho. Estão tão perto da própria presença do Senhor e ainda assim tão longe. Esses que vivem no pátio não conseguem entender por que ele os tirou da opressão do mundo. Eles não ouviram o chamado de Deus para conhecê-lo intimamente. Amam as mensagens que falam do amor de Deus,
bênçãos, proteção, provisão, abundância, e tudo isso é verdadeiro, mas evitam o que trata das questões do coração. Eles escolheram coisas que não os preenchem enquanto passam pela fonte de água viva e seguem em frente, seguindo os desejos dos seus próprios corações. Devemos deixar claro que Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco, que Ele é santo e não será enganado. Ele pagou um grande preço para nos levar até a sua presença. Como nós podemos continuar sendo amigos do mundo? Tiago nos avisa antes de sua exortação para que nos acheguemos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago 4, verso 4. Ele continua dizendo que se buscarmos as paixões deste mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. Lembre-se, ele está falando aos cristãos. Paulo também não usa meias palavras, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Tito 2, de 11 a 12. Novamente, esse é motivo pelo qual Paulo nos diz para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Amigos de Jesus. Frequentemente ouvimos mensagens que proclamam que todos que receberam a Jesus são agora seus amigos. Espero que você já tenha percebido que Deus não faz amizade com qualquer um. Uma vez em seu coração ele exclamou: "Pergunte ao meu povo que querem que eu seja fiel a eles, do mesmo modo que eles têm sido comigo." Jesus não veio como Salvador para que todos se juntassem a Ele em seu clube dos nascidos de novo. Ele está buscando um relacionamento com aqueles que o amam, como Ele os tem amado. Aqui encontramos sua amizade. Suas próprias palavras confirmam isso. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Há parâmetros estabelecidos quando se trata de ser amigo de Jesus. Ele não disse: "Vocês todos são meus amigos se acreditarem que eu sou o Cristo." Em vez disso, ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno." João 15, 14. Já discutimos neste capítulo que o poder para fazer qualquer coisa que ele manda vem do temor do Senhor. Jesus fez esta declaração depois que Judas saiu para traí-lo. Se lermos o seguinte versículo, encontraremos Jesus declarando aos 11: "Já não o chamo servo." João 15, verso 15. O fato dele ter dito "já" implica que houve um tempo para quando eles os via como servos, mas agora eles estavam em um novo patamar. Depois desta declaração, Jesus continua: "Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido." João 15, verso 15. Note que os amigos do Senhor sabem o que Ele está fazendo. Eles conhecem seus caminhos. Por que não chamados de amigos agora e não no começo do seu relacionamento? A resposta é que eles provaram a sua lealdade e obediência enquanto seguiam a Ele, tanto por caminhos sinuosos em tempos difíceis, quanto em momentos de alegria, quando experimentaram o milagre, o que é bom. A fé deles foi evidenciada pela obediência. Sua declaração se estende a todos que se chamam pelo seu nome. "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno." Ele colocou em termos bem simples: a amizade é reservada para aqueles que obedecem. Isso reflete o que vimos no livro dos Salmos. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmos 25, 14. Por que Deus reteriu a sua amizade? Acredito que é para nos proteger dos perigos que nos é familiar. Lembre-se dos filhos de Arão e da exortação dada a ele: "Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo." Isso aconteceu novamente no Novo Testamento, quando o homem e sua esposa entraram na presença do Santo Deus com uma familiaridade nada saudável. Eles morreram diante da sua presença. Atos 5, de 1 a 11. Grande temor sobreveio a toda a igreja, bem como sobre os cristãos que compreenderam a seriedade da falta de reverência. Novamente, Deus deve ser reverenciado por todos à sua volta. Ano passado descobri um segredo maravilhoso. Ao começar minhas orações, me abstinha de palavras e somente meditava no maravilhoso esplendor e grandiosidade do meu Pai.
Pensava nas grandiosidade e gloriosa batalha que Jesus venceu para que eu fosse dele. Meditava sobre seu maravilhoso espírito e no fato de que ele escolheu viver comigo. Quão maravilhoso é tudo isso! Descobri que antes mesmo de sequer pronunciar uma palavra, a presença do Senhor vinha ao meu encontro. Intrigado pela facilidade de entrar em sua presença, indaguei sobre isso ao Santo Espírito. Ele falou ao meu coração: Filho, o que Jesus disse aos seus discípulos para fazerem quando os ensinou a orar? Recitei a oração do Senhor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Fiquei perplexo, gritei de emoção: É isso! É isso! Ali estava desde o início. Deus deve ser considerado santo. Santo é o teu nome. Entraremos em sua presença pelo caminho da santa reverência. Por quantos anos recitei essa oração, sem perceber o que Jesus estava realmente dizendo? A chave para os tesouros da vida. O temor do Senhor é a chave para a intimidade com Deus e o fundamento da vida. Isaías nos diz: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião, a igreja, de retidão e justiça. Ele será firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Isaías 33, de 5 a 6. O santo temor abre as portas do tesouro da salvação, sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque é a base para a intimidade com Deus, e no lugar de intimidade, seus tesouros são revelados. Juntamente com o amor de Deus, isso compõe o próprio fundamento para a vida. Não podemos amar a Deus verdadeiramente e desfrutar de intimidade com Ele até que primeiramente o temamos.